Boa noite, irmãos. Amém. Hoje uma alegria como essa nos louvores. Seria bom como o Divino o irmão Lucas estivesse pregando aqui, né? Nós são pentecostais, são meio devagar. Mas, graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo é quem nos dirige. Amém. Eu estou bastante feliz, contente nessa noite. E se o Senhor nos ajudar aqui esta noite, eu creio que nós seremos muito abençoados. Amém? Porque só o Senhor pode nos ajudar. Amém. Eu não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada. Amém? Mas o Senhor nosso Deus é Ele quem é responsável por todas as coisas. Os irmãos sabem que ultimamente na minha vida eu tenho colocado um objetivo dentro do meu coração, porque eu entendi e creio com toda certeza que a única coisa que importa para um filho de Deus, para uma filha de Deus, é estar na vontade perfeita de Deus. Amém? Agora, irmãos, nós somos um povo privilegiado por termos o profeta que nos ensinou todas essas coisas. E nós sabemos também que a maioria das pessoas, elas correm da vontade perfeita de Deus, porque se nós olharmos de frente, a vontade perfeita de Deus não é fácil. E nós vemos na vida do profeta a vontade perfeita de Deus. A primeira pessoa que desagrada é a si própria. A vontade perfeita de Deus desagrada sempre a nós. E depois, consequentemente, desagrada também aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que sempre que nós tomamos Deus como nosso absoluto e deixamos que Ele vá na frente da batalha, para que toda a vontade perfeita de Deus se cumpra nas nossas vidas, nós enfrentamos sempre grandes batalhas pela frente. Agora, no resultado final, irmãos, é 1 milhão de vezes estar na vontade perfeita de Deus. E o profeta, ele coloca de duas maneiras: a vontade perfeita e a vontade permissiva. Agora, quando nós olhamos isto e mudamos as palavras, a vontade perfeita é a vontade de Deus e a vontade permissiva é a nossa vontade. Agora, o profeta nos mostrou: não existe uma única vez que um homem, uma mulher, entra na sua vontade, que as consequências não são drásticas na sua vida. Amém? Por isso que a cada dia nós estamos entrando na presença de Deus, para que cada passo nosso seja vontade de Deus. Amém? Agora, o irmão Divino, ele passou a unção para mim, passou o bastão para mim no casamento. E quando é a minha vez de pregar, eu discorro daqui e dali, de repente Deus me dirige a falar aqui sobre isso.
Porque o irmão Dino, ele vem falando uma coisa há muito tempo para nós, desde que nós começamos o trabalho. Quando uma moça e um rapaz eles estão envolvidos no casamento, quem sai de fora, às vezes chega até a ser enfadonho, né? Porque a única coisa que eles sabem falar é de casamento. Mas não tem como, né, irmãos? O assunto da vida deles é aquele: o casamento, como será os arranjos, como será a festa, como vai fazer isso e aquilo, e assim por diante. É a única coisa que eles podem falar, porque eles estão envolvidos em algo especial. Então hoje nós vamos ver aqui, irmãos, na Bíblia. Eu estava pedindo a Deus algo para falar para os irmãos esta noite. Deus me levou aqui nessa passagem, nesse pedaço da Bíblia tão maravilhoso, conhecido dos irmãos, conhecido de todos. Mas nós vamos, com a graça de Deus, o Senhor nos ajudar aqui esta noite, nós vamos entrar aqui, irmãos, e mergulhando, rastreando ponto por ponto dessa história aqui. Primeiro nós vamos dar um voo rasante. Nós vamos ver o plano de Deus no natural. Depois nós vamos dar um voo de águia nas alturas e ver o plano de Deus espiritual. Amém? Então os irmãos vão ver que maravilhoso que Deus fez por nós com a abertura da palavra. Amém. Quando nós viemos para a mensagem, eu estava pensando esses dias, uma frase bastante conhecida, que todos conhecem, que diz assim: isso é somente a ponta do iceberg. Todos conhecem essa frase, né? Quando nós viemos para a mensagem, irmãos, nós nos alegrávamos e estávamos todos felizes, contentes. Mas hoje, pela graça de Deus, nós vimos que aquilo era somente a ponta do iceberg. Porque a mensagem do profeta é infinitamente maior do que nós poderíamos imaginar. Agora hoje, irmãos, nós estamos vendo hoje quão grande é essa mensagem, porque toda essa Bíblia, eu falei aqui uma vez para os irmãos, toda essa Bíblia é uma caixinha cheia de presentes que Deus nos deu. Mas essa caixa sempre esteve selada, lacrada, fechada. E durante toda a história, a única coisa que teve foram pessoas tentando imaginar o que tinha aqui dentro. Agora, o que nós chamamos hoje de abertura da palavra é essa caixa de presente aberta. Então hoje nós podemos olhar lá dentro e ver tudo que está aqui dentro. Como é grande. Agora, irmãos, antes de nós entrarmos na mensagem, eu só gostaria de compartilhar com os irmãos. Uma vez, quando eu estava estudando, fazendo um curso, os irmãos sabem que uma coisa muito agradável é quando você está com uma pessoa sábia. E eu estava estudando ali, e eu ouvi uma coisa de um homem, que ele era o nosso professor. Eu estava tão feliz naquele curso, porque era o professor que me motivava a ir ali na escola a estudar. Aí ele foi promovido e passou a ser coordenador naquela escola. Então ele não iria mais dar aula para nós. Eu fiquei tão triste. E um dia ele veio na sala de aula e ele disse uma coisa, irmãos, que eu carrego comigo aquilo até hoje. Ele disse: olha, eu estou assumindo a coordenação da escola, estou aqui para ajudar os irmãos no que for, ajudar os alunos no que for preciso. Porém, ele disse, nem todas as coisas eu vou conseguir resolver. É bem verdade que há muitos problemas, muitas coisas para ser corrigidas, para ser feitas. Embora
eu não irei me posicionar denegrindo a imagem da escola. E ele diz assim, que se eu assim o fizer, eu estarei denegrindo a minha própria imagem. Irmãos, eu carreguei aquilo e aquilo foi expandindo, crescendo dentro do meu coração. E ele disse assim, eu trabalho aqui, eu faço parte dessa instituição. Então, a partir do momento que eu me posiciono e começo a denegrir a imagem da escola, eu estarei denegrindo a minha própria imagem. Porque se eu passo para as pessoas que essa escola é um lixo, o que eu estou fazendo aqui dentro desse lixo? Então, se eu estou dentro do lixo, eu também sou um lixo. E aí, irmãos, eu fui pegando aquilo, e olha que coisa tremenda, irmãos. Eu tenho que sempre agradecer a Deus e tenho que sempre falar isso, porque Deus me deu uma esposa que eu confesso para os irmãos, tudo está nas mãos de Deus. Deus me deu uma esposa, Deus nos vê antes da fundação do mundo. Então, quando Deus me deu a minha esposa, Ele sabia o que Ele estava me dando. Porque a minha esposa, irmãos, nós passamos por momentos difíceis, como todos os casamentos passam. Nós passamos por momentos difíceis, mesmo se ela saísse por aí falando as coisas que nós passamos, eu jamais teria condições de estar aqui hoje, porque a minha imagem estaria totalmente destruída, arrasada. Agora, irmãos, olha só como que isso é tremendo. O profeta, ele diz assim, quando um rapaz ele escolhe uma moça para ser a sua esposa, e quando uma moça escolhe um rapaz para ser a sua esposa, um reflete o caráter do outro. Então, se ela saísse por aí falando mal de mim, ela estaria falando mal dela mesma. Porque se eu não presto e ela reflete meu caráter, ela também não presta. É simples, mas é a mais pura verdade. Agora você imagina só, Satanás, ele está bramindo como um leão, querendo descobrir os segredos da esposa de Cristo. Mas por que ele não consegue descobrir? Porque o Senhor Jesus Cristo não sai por aí falando as coisas secretas da sua esposa para os outros. Irmãos, imagina se ele saísse falando por aí, nós já estaríamos presos nas mãos de Satanás. Mas ele está aí procurando, por quê? Porque é um mistério para ele. O pastor Domar pregou aqui do leito sem mácula. Por que nós entramos em tantos problemas na nossa vida, irmãos? Porque são leitos maculados, são leitos sujos. Porque quando o Senhor Jesus Cristo ele quer conversar com a sua esposa, o que ele faz? Ele chama ela em secreto e fala com ela. Quando ela quer falar com ele, o que ela faz? Ela vai lá, dobra o seu joelho e fala com ela. É uma relação entre os dois. Agora, irmãos, não tem como Deus entrar em cena na nossa vida se nós não entendermos o plano de Deus. Agora, com essa posição que ela tomou, Deus nos ajudou e nos deu a vitória. Amém? Deus nos ajudou e nos deu a vitória. Porque, irmãos, como eu disse no culto anterior aqui, o que é um leito sem mácula? É um leito sem mancha. Todos nós temos problema. Mas quando você tem um problema, o que você faz? Lá dentro, no quarto secreto, é ali aonde se resolve todos os problemas. Agora, aqui não tem nenhum pastor, mas eu acredito que se tivesse um pastor aqui, ele poderia falar com mais propriedades para os irmãos. Todo casamento, quando chega no escritório, ele chega no escritório porque nenhum dos dois quer acerto. Porque quando eles querem acerto, lá na câmara secreta, ali eles conversam e se acertam. Agora, quando eles chegam no escritório, é porque um está puxando para um lado, o outro está puxando para o outro. Ele quer vir até o pastor
para encontrar um apoio. Um que é um apoio de um lado, o outro que é um apoio do outro. E aí o pastor, coitado, não pode fazer nada, porque não há o que fazer. Amém? Eu creio que Deus sentiu no meu coração dizer isso para os irmãos. Então, sempre que uma pessoa ela se posiciona a denegrir a imagem de algo que ela está envolvido, né? Ela está denegrindo a sua própria imagem. Então, a igreja que Deus nos deu para congregar, nunca nós devemos denegrir a imagem dessa igreja. Amém? Porque estaremos denegrindo a nossa própria imagem. Amém? Agora nós vamos entrar agora na mensagem. E você sabe, irmãos, às vezes, eu vou dizer, os irmãos vão ver essa história que nós vamos ler na Bíblia hoje. Às vezes, o profeta chega a dizer que Deus é um paradoxo, que às vezes Deus está fazendo algo e você olha, parece que está tudo errado. Você pode chegar e falar com toda certeza, isso não tem nada a ver com Deus. Como Deus iria fazer uma coisa como essa? Mas é Deus. E às vezes é tão difícil nós compreendermos isso. É tão difícil nós compreendermos isso às vezes. Mas esta é a mais pura verdade. Irmãos, quando Deus deu a mim para minha esposa, era eu que ela tinha que ter. E quando Ele deu ela para mim, era ela que eu tinha que ter. E hoje, irmãos, depois de tantas lutas, dificuldades, batalhas que nós passamos, se nós tivéssemos parado lá atrás para ouvir Satanás, nós não poderíamos contemplar hoje e entendermos que o que me falta, ela tem, e o que falta a ela, eu tenho. Então ambos se completam. Amém? Como nós ouvimos a de Marília, o papel do chinês ele pode ser aplicado de todas as maneiras. O casamento é o papel do chinês. É uma parte completando a outra. Agora, irmãos, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele olhou no casamento natural, ele viu e ele aplicou aquilo no espiritual. Então, o profeta ele disse assim, que tudo que acontece no natural é porque está acontecendo também no espiritual. Agora, quando nós olhamos hoje, irmãos, por que existe hoje no mundo um número infinito de mulheres querendo ser homem e um número infinito de homens querendo ser mulher? Porque isso tinha que ser, irmãos, porque se não fosse assim, estaria errado. Porque no espiritual está acontecendo a mesma coisa, né? Jesus Cristo é o cabeça da igreja, não é isso? Agora, o mundo religioso hoje, a igreja se tornou o cabeça e colocou Cristo lá no corpo. Então, os irmãos veem que espiritualmente está acontecendo a mesma coisa, por isso que tinha que ter. A mulher querendo tomar o lugar do homem, o homem querendo tomar o lugar da mulher. Por quê? A igreja, irmãos, a igreja no mundo hoje, ela tomou o lugar de Cristo. Ele não é mais a cabeça deles. Não é ele mais que resolve as coisas. Não está escrito lá em Laodiceia, nós somos senhores de nós mesmos. Se eu estou com um problema aqui na cidade, eu tenho meu vereador lá. Se eu estou com um problema no estado, eu tenho meu deputado lá. Se eu estou em problema no país, eu tenho meu senador, tenho meu deputado, ele está lá para brigar por mim. Eu não preciso mais de Jesus. Jesus não é mais a cabeça da igreja. Então os irmãos veem que tudo está mostrando para isso. Agora, irmãos, os irmãos sabem que eu tinha até uma imagem, eu sempre me esqueço de trazer. Eu tenho uma imagem, eu peguei um diamante bruto, que coisa horrível. Um diamante bruto, ninguém gostaria de ter aquela pedra. Agora, quando ela passa por um processo de polimento e tira toda aquela casca de fora e aparece o que está ali dentro,
As pessoas até matam para ter aquela pedra. Agora, irmãos, por que existe aquela pedra ali? Por que Deus deixou aquilo aqui na terra? Aquilo está mostrando para nós o que cada um de nós somos. Então, nessa terra, nessa vida, quando nós olhamos para nós, se nós olharmos para o que está aqui fora, é uma coisa nojenta, sem valor. Agora, o que está ali dentro, quando chegar lá no fim, quando Deus terminar o processo de polimento na nossa vida, aí todos iriam querer aquela pedra preciosa. Mas aí somente Ele terá. Amém? Então vamos entrar na mensagem. Então cada um de nós somos um diamante. E Deus está nos polindo. Deus está nos limpando. E até que nós cheguemos àquele brilho que está ali dentro de nós. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria que os irmãos colocassem de pé. Irmãos, o que eu tenho para dizer hoje para os irmãos, eu preciso ler, e nós vamos ler bastante a Bíblia aqui. Os irmãos têm paciência comigo. Eu gostaria de pedir para o irmão Henrique dar som aqui nesse microfone aqui. Amém. Obrigado, irmão. Nós vamos ler aqui no livro de 2 Samuel 12. Segundo Samuel 12, nós vamos ler até o 18 e depois também o 24. Bom seria se nós lêssemos todo, mas é muito grande. E depois, com os irmãos assentados mesmo, nós continuaremos lendo mais algumas partes. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Igualmente do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tornou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a tua mulher tomaste por tua mulher,
e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Narã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura da tua palavra, Deus. Senhor, a riqueza que está nesta passagem é maior do que nós imaginamos, porque aqui está uma história, um plano tremendo, ó Deus. E só o Senhor pode vivificar estas palavras em nossos corações. Eu posso lê-las, mas jamais poderei dar vida a elas, Senhor. Por isso, ó Deus, nós viemos até a tua casa, Senhor. Nós adoramos ao Senhor com as nossas ofertas, nós adoramos ao Senhor com o nosso louvor, nós adoramos ao Senhor com as nossas orações, simplesmente, Senhor, para que o Senhor ache graça em nós e unja estas palavras aos nossos corações, ó Deus, para que nós possamos voltar para os nossos lares cheios de regozijo, cheios de gozo e de alegria com a tua palavra, Senhor, crendo, ó Deus, e dizendo e proclamando: o Senhor ouviu a nossa voz, o Senhor nos visitou, o Senhor falou conosco, o Senhor nos encheu de gozo e de alegria nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ô Henrique, eu vou usar isso aqui mesmo. Esse microfone ali está com um som meio estranho. Os irmãos viram que como é tremenda essa passagem que nós acabamos de ler. Amém? É uma história bastante conhecida dos irmãos. Mas nós vamos ver que dentro dessa história há coisas maravilhosas aqui. O plano de Deus. Irmãos, o profeta, ele, quando ele se levantou ali no seu ministério, ele fez a seguinte afirmação: Jesus Cristo está em toda a Bíblia.
Jesus Cristo está em toda a Bíblia. Agora, irmãos, esta era a sua função, é olhar dentro da Bíblia e ver na onde o Senhor Jesus Cristo estava. Por isso que o profeta, ele mostrou para nós que Jesus Cristo está de Gênesis a Apocalipse. Agora, irmãos, quando nós olhamos ali no tipo, Eliezer, qual é a função de Eliezer? A função de Eliezer era achar Rebeca e mostrar para ela e falar para ela sobre Isaac. Essa era a sua função, ele só tinha que fazer isso. Agora, depois que ele fizesse isso, cabia a ela fazer o quê? Aí ela tinha que olhar, ela tinha que olhar para ela, ver quem era ela, ver a sua posição, tomar a sua decisão, e aí ela passar a olhar para o Senhor, para o seu Senhor Isaac. Amém? Agora, irmãos, quando nós olhamos ali, Eliezer, a única coisa que ele pôde fazer é pegar ela e apontar para Isaac. A partir dali, era só ela que podia fazer. Então os irmãos vê que o profeta, ele olhou e mostrou para nós o Senhor Jesus Cristo em toda a Bíblia. Agora, irmão, nós temos que olhar para a Bíblia, não é verdade? E ver aonde nós estamos aqui. Agora os irmãos sabem, eu falei para os irmãos aqui um dia, que o plano de Deus é tão tremendo e maravilhoso. Não é o nosso assunto hoje, mas só para os irmãos verem. Na genealogia de Jesus Cristo, os irmãos podem ver ali, na genealogia de Jesus Cristo, ele vai falando desde de Abraão e vindo ali, até chegar ali em José. Agora os irmãos veem que ele passou por tantas mulheres dignas nessa genealogia, e nenhuma delas foi citada ali. E aí ele pegou aquelas 5 mulheres ali e colocou inteiro na genealogia. Agora todos nós sabemos que o número 5 é o número da graça. Então os irmãos veem que aquelas 5 mulheres ali, representando a graça de Deus, estarem na genealogia. Amém? Agora, irmãos, olha só que coisa tremenda. Quando nós olhamos, vamos primeiro olhar isso daqui de um plano natural, para os irmãos ver, para nós vermos a nossa condição. Então nós vamos partir daqui, irmãos. Então, quando aquele profeta chegou e contou aquela história, e nós vamos olhar para isso daqui, e nós vamos ver nós aqui. Amém? Porque, irmãos, nós podemos observar isso daí na nossa vida o tempo todo, constantemente. Sempre que tem uma situação de um irmão ou de uma pessoa, nós já nos colocamos prontamente digno de morte. Então os irmãos veem que Davi, quando o profeta Natan contou aquela história horrível para ele, ele falou: meu Deus, este homem merece morrer. Agora, quando o profeta olhou para ele e disse: Davi, este homem é você. Agora, vamos parar aqui um pouquinho e ver se Davi sustentou o que ele tinha falado antes. Quando o profeta olhou e disse: esse é você, aí Davi se humilhou, e aquela valentia que quem tal ato cometeu era digno de morte, aí já não existia mais na boca de Davi. Agora, irmãos, a gente observa, quando nós olhamos isso aqui, nós vamos, como eu disse para os irmãos, nós vamos começar aqui embaixo, olhando,
eu tenho dito uma coisa para os irmãos veem que aqui, irmãos, Davi logo ele se prontificou e já deu o seu parecer, a sua opinião, o que ele achava do caso. Mas só que o que ele achava não era o que Deus achava. Então Deus está nos levando a um lugar, irmãos, e eu creio que será o dia mais feliz da nossa vida, quando nós podermos chegar diante de Deus em todas as situações da nossa vida, nós pararmos e falar: Senhor, o que o Senhor acha disso? O que o Senhor quer que nós façamos? Porque geralmente, irmãos, a maioria das pessoas, conforme Deus vai moldando-nos, conforme Deus vai lapidando, conforme esse brilho vai aparecendo, aí essas coisas vão acabando na nossa vida. Aí nós passamos a olhar de uma maneira diferente. Mas quando aquele diamante está ali bruto, feio, horrível, sempre que há uma situação na vida de um outro, a gente sempre está ali decretando a sentença. Agora nós vamos ver nessa história aqui, irmãos, se nós olharmos naturalmente isso daqui, que quadro horrível. Agora, a Bíblia diz assim, que é necessário, os irmãos, ver que Deus, tudo que Deus fala, Ele faz. Por isso que o profeta ele nos ensinou a tomar Deus na sua palavra. Porque não existe uma vírgula, um tio, um ponto nessa Bíblia que Deus falou que Ele faria, que Ele não faz. E Deus diz assim, é necessário que haja escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Agora nós vamos ver aqui, irmãos, que essa história de Davi é um plano de Deus. Só que esse plano de Deus, ele vem pela vida de Davi. Então esse escândalo vem por ele. E a Bíblia diz: ai daquele por quem vier o escândalo. Então ele pagou um preço muito alto, né? Embora esse fosse o plano de Deus, ele pagou um preço muito alto. Porque aqui Deus disse para ele assim, porque fizeste isso, jamais a espada se apartará da tua casa. E eu levantarei de dentro da tua casa, né? De dentro da tua casa, e fará o mesmo com você. Tomará as tuas mulheres, se deitará com elas perante o sol. Eu farei isso com você. Quer dizer, você pagará um preço muito alto por isso. E depois nós vemos lá na frente, o filho de Davi se levantando contra ele, expulsando ele do reino, deitando com as mulheres dele, e ele sentindo aquela dor na pele do que ele fez aqui atrás. Agora a gente pode se perguntar: puxa, mas não era o plano de Deus? Agora, irmãos, o que Deus diz que acontece, isso é impossível não acontecer. Pelas mãos de Davi veio o plano de Deus. Agora, irmãos, nós vamos olhando aqui na Bíblia, como que Deus é maravilhoso, como que Deus escreveu a nossa história de uma maneira, irmãos, que mesmo que nós quiséssemos, nós não conseguiríamos mostrar isso para Satanás. É impossível ele ver isso aqui. Agora olha só que coisa tremenda. O profeta, às vezes muitas pessoas podem dizer assim: está surgindo um povo aí que está usando a falar coisas que o profeta não falou. Agora, Eliezer veio e falou: Rebeca, ali está Isaac. Agora, irmãos, imagina quantas coisas Isaac conversou com Rebeca, quantas coisas Rebeca conversou com Isaac, que Eliezer nada disso sabia. Porque ali era uma coisa entre ela e ele. Então, quando Eliezer entregou Rebeca para Isaac, não acabou o plano. Dali para frente ainda continuaria. Então tem muitas coisas dentro da Bíblia, irmão. O profeta, ele olhou aqui dentro da Bíblia e apontou Jesus para nós, né? Agora nós, quando o profeta diz assim: quando a noiva reconhecer quem ela é, aí se dá o rapto. Porque, irmãos, o corpo de Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem que olhar dentro da Bíblia e ver quem ela é. Porque quando ela ver quem ela é,
Aí às vezes o diabo levou muitas pessoas a crer em tantas coisas estranhas. Se nós ainda não fomos entregues a Isaac, então o profeta, cadê o Eliezer que tem que estar aqui, que é ele que tem que ir lá e mostrar? Agora o profeta nos deixa outra chave aqui. São chaves que ele foi deixando para nós não sermos enganados pelo diabo. O profeta disse assim, o mensageiro e a sua mensagem é a mesma coisa. Então, se a sua mensagem está aqui, o mensageiro está aqui, porque é a mesma coisa. Agora, sem essa chave, irmãos, nós poderíamos ser enganados pelo diabo, também crendo em coisas erradas, como se ele tivesse que voltar e estar aqui fisicamente. Mas por que nós não caímos nesse embaraço? Porque nós sabemos que a sua mensagem e ele são a mesma coisa. Então, se a sua mensagem está aqui hoje, ele também está aqui, apontando Isaac para nós. Agora, quando nós olhamos aqui, irmãos, o profeta nos deixa mais duas chaves aqui, Ele diz assim: Davi é o tipo de Cristo aqui na terra, e Salomão é o tipo de Cristo lá no milênio. Então aqui nós vamos ver como que Deus desenhou um plano tremendo e perfeito nessa história aqui. Talvez o tempo não permita eu conseguir concluir ela toda, mas o que Deus viu desde antes da fundação do mundo será dito, e o que não viu não será dito. Então é nisso que nós estamos descansados. Agora, irmãos, quando você olha para o nascimento de Davi, vocês podem ler na Bíblia, vocês podem estudar, vocês podem procurar, mas o nascimento de Davi é um mistério muito grande. É um mistério muito grande. Existe, irmãos, pela teologia que gosta de ficar procurando as coisinhas, eles não conseguiram chegar em nenhuma conclusão. A única coisa que eles conseguiram concluir é que é uma coisa incerta, porque não existe base para nada sobre o nascimento de Davi, porque não fala a mãe de Davi, a mãe, o nascimento dele, de como ele foi gerado, é um mistério total. Então muitas pessoas eles apontam para uma direção, que ela foi casada com outro, e as suas irmãs eram filhas desse outro homem, e depois ele casou com o pai de Davi, e teve Davi outros filhos. Então eles apontam para um monte de lugar. Agora, irmãos, quando eu olhei para isso daqui, eu falei: meu Deus, como o Senhor é perfeito! Como que o Senhor é perfeito? Irmão, tinha que ser assim. É um mistério total, é um mistério completo o nascimento de Davi, porque os irmãos sabem que Davi era o tipo de Cristo aqui na terra. Agora, o nascimento do Senhor Jesus Cristo aqui na terra também seria um mistério. Seria um mistério tão grande que até hoje as pessoas não conseguiram compreender também. Quem conseguiu compreender esse mistério do nascimento de Cristo aqui na terra? Se eles tivessem compreendido o mistério do nascimento de Cristo aqui na terra, eles saberiam que aquele dali não é a segunda pessoa, aquele dali é a primeira, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele é o Deus que veio da eternidade em carne. Então, irmãos, por que o nascimento de Davi tinha que ser um mistério? Porque o nascimento de Davi estava refletindo, era a sombra do nascimento de Cristo, que seria um mistério. Agora, o mundo não sabe desse mistério. O mundo está até hoje aí, cantando e fazendo como nós ouvimos aqui ontem, fazendo tantas coisas, pensando que ele é a segunda pessoa. Aí surge um povo que olha aqui na Bíblia, através da unção profética, e olha e pode cantar hinos de redenção, pode adorar a Deus, sabendo que ele não é a segunda, ele é a primeira, ele é o único,
Ele é o alfa, o ômega. Agora, irmãos, esse é um mistério somente esse é um mistério para o mundo. Para Davi não era um mistério. Davi sabia quem era sua mãe, Davi sabia quem era seu pai, Davi sabia quem era a sua origem. Era um mistério para o mundo, mas não para ele. Para ele que estava envolvido ali dentro, não era um mistério. Agora nós vamos ver, irmãos, que Deus, ele trabalha, o seu plano é um plano maravilhoso e perfeito, tudo está aqui encaixado da maneira. Agora, quando nós olhamos para esse quadro aqui, irmão, que quadro horrível, naturalmente falando. Por isso, irmãos, essa palavra, essa mensagem, ela deve, se ela causar um efeito com a unção de Deus em nossos corações, ela deve causar um posicionamento na nossa vida, para nós olharmos para as coisas diferentes. Porque às vezes você olha para uma coisa, e você olha, e aquilo não há nada de bom naquilo. Mas ali está o plano de Deus. Ali está a mão de Deus. Por isso, eu fiquei maravilhado com o testemunho do irmão Lucas aqui. Irmão, quando você está posicionado na vontade perfeita de Deus, agora, irmão, hoje através daquele testemunho, pode não ser nada para o mundo, não pelas coisas naturais, mas para mostrar para nós que quando nós estamos à vontade perfeita de Deus, todo o inferno tem que se curvar e ir contra a sua própria vontade. Quando eles colocaram o nome do irmão na lista, era o que eles queriam, mas não era o que Deus queria. Agora, irmãos, quando nós estamos à vontade perfeita de Deus, todo o inferno tem que se curvar, porque a vontade perfeita de Deus sempre deve prevalecer. Aquele homem se levantou ali na era da Odisseia. Irmão, você sabe sobre quem foi solto aqueles 200 milhões de demônios? Foi solto em cima daquele profeta, foi solto em cima daquele homem. Os irmãos veem que o governo, religião, política, tudo, polícia, todos estavam em cima dele. Todo o inferno estava em cima dele. Agora, irmãos, ninguém pôde tocar um dedo naquele homem enquanto o Senhor Jesus Cristo não disse: a minha obra está consumada. Agora, irmãos, FBI, a maior polícia do mundo, o governo, as religiões, todo mundo queria colocar a mão nele, ninguém podia pôr um dedo. De repente veio aquele mexicano embriagado, alcoólatra, bateu nele e o levou. Porque Deus havia, agora, irmãos, quando nós olhamos para isso, nós vemos o plano perfeito de Deus. Havia concluído a sua obra, havia chegado o seu tempo. O Senhor Jesus Cristo mostrou isso lá na sua vida. Quando eles vieram prender Jesus com espada, faca, soldado, tudo aquilo, Jesus: calma, gente, pode estar tranquilo. Vocês vão me levar? Vocês vão me levar, e chegou a hora. Agora, irmãos, eu amo ler o livro de João. O Senhor Jesus Cristo, ele estava ali no templo pregando e falando, e eles encurralavam Jesus, não tinha para onde ele sair. De repente a Bíblia fala que Jesus passou no meio deles e saiu, e ficaram todos procurando. Agora, irmãos, olha só, o Senhor, como um homem pode passar no meio dos outros sem ninguém ver? O Senhor Jesus Cristo passava no meio deles, desaparecia como uma fumaça e ninguém podia tocar nele. Mas quando chegou a hora final, quando o plano de Deus acabou ali na vida daquele homem, aí eles puderam pegar e falar: agora vocês podem me levar. Então, irmãos, a vontade perfeita de Deus, ninguém pode tocar um dedo no Filho de Deus que está na vontade perfeita de Deus. Por isso que às vezes você olha para o quadro, mesmo que pareça horrível, não fale nada. Olha isso daqui. Parecia que era uma coisa horrível, mas era o plano de Deus. Agora olha aqui para os irmãos verem. Ele foi lá, né? Ele foi lá, pegou aquela mulher, porque os irmãos veem que aquela mulher ali, Batseba, aquela mulher ali, ela estava ali. Por que ela está na genealogia? Ela está também representando. Agora, irmãos, todos os lugares onde há uma representação
da esposa de Cristo aponta ela como uma viúva. Sempre. Agora, olha só para os irmãos verem. Quando Davi tomou aquela mulher e colocou a semente nela, e ela ficou grávida, ela sendo uma mulher casada ainda, o que aconteceu? Deus amaldiçoou aquela criança e a matou. Agora, irmãos, por que está escrito isso daqui? Por que aconteceu isso daqui? O que Deus está mostrando para nós aqui? O mundo religioso que quer gerar um filho, ainda estando casado com o primeiro marido, é um filho morto, não tem vida. É isso que está mostrando para nós. Ali está mostrando, aquela que vai gerar um filho, estando casado com o mundo, é morte. Agora depois, irmãos, depois que aquele homem não olhe para o natural, porque se você olhar para o natural, você fica como um rastejante. Agora olhe como uma águia. Depois que o marido dela morreu, o Eteu, depois que ele morreu, ele a consolou, está escrito aqui, ele a consolou, esteve com ela novamente, e aí ela gerou quem? Depois que o marido tinha morrido, aí ela gerou Salomão. Aí eu pergunto para o irmão, não era o mesmo Davi? Não era a mesma mulher? Por que Salomão não foi morto? Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Agora, por que o Senhor amou Salomão? E por que não amou o primeiro? Porque quando Salomão nasceu, o primeiro marido já tinha morrido, ela estava livre, ela podia gerar um filho prometido. Agora, irmãos, todo mundo quer gerar um filho, todo mundo quer, mas não querem separar do mundo, da lei do pecado. Agora, aqui está essa pepita de ouro, essa maravilha para nós. Agora, olha só aqui para os irmãos ver, quando que aconteceu? No 18, e sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém, não davam ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Agora, irmãos, por que tinha que essa criança morrer ao 7º dia? Por que ela tinha que morrer? Não podia morrer no 6º? Por que ela tinha que morrer no 7º dia? É porque você não olhou na Bíblia e não viu você. Porque o dia que você olhar aqui e você ver, mas meu Deus, essa sou eu? Então eu estou livre. A lei do pecado já acabou, já foi morto, já foi exterminado. Então, ao 7º dia, morreu a criança. E aí, os servos de Davi ficaram temerosos, com medo. Como nós vamos falar para Davi? Se quando a criança estava viva, ele já estava triste, agora que ela morreu, então, o que será? Agora, irmãos, olha só que coisa tremenda. Davi estava triste, chorando. Irmãos, quando nós estamos ali, quando nós estávamos ali sobre a lei do pecado, o pecador, ele não quer sair do pecado. Ele não quer sair do pecado. Por isso que o profeta diz, é Deus que procura o homem, não é o homem quem procura Deus. Porque se Deus não chama o homem nunca, jamais vai sair de lá, porque é uma lei que o subjuga, é uma lei que escraviza ele, e a única maneira dele sair dessa lei, é essa lei ser quebrada. Agora Davi estava ali sobre aquela lei do pecado, triste, amargurado, clamando a Deus em pranto. Agora todos se assustaram com Davi. Aí Davi olhou, viu eles cochichando,
E aí Davi entendeu que a criança havia morrido. E aí Davi se levantou, foi lá no templo, todo feliz, contente, e adorando ali, e preparou alguma coisa para ele comer, e todos ficaram assustados. Mas espera aí, não estão entendendo nada. Quando a criança estava viva, você estava lá amargurado. Agora que a criança morreu, por que você está alegre agora, irmãos? Olha como o plano de Deus é perfeito. Por que ele estava alegre? Porque a lei do pecado havia tirado. Davi estava com uma carga sobre ele que ele não estava aguentando, que era a lei do pecado. Agora, quando aquela lei é tirada dele, ele se sentiu leve. Ele se sentiu feliz, contente. Foi para o templo adorar a Deus. E aí o que ele fez com essa alegria? Ele foi lá consolar Betseba. E aí o que ele fez? Ele a conheceu e gerou Salomão, aquele homem que agradou a Deus. Agora, irmãos, quando ele gera Salomão, você sabe o que ele faz? Ele faz uma promessa para ela. Por isso o profeta nos disse: nós temos que tomar Deus na sua palavra. Amém. Quando ele gera esse filho, ele fez uma promessa para ela. E essa mulher pegou aquela criancinha e carregou aquela criança. E ela disse, lá dentro dela, na hora certa, irmãos, imagina quantos anos essa mulher andou com essa promessa. E às vezes dentro dela os anos passavam, puxa, mas será que um dia isso vai acontecer? Será que vai acontecer? Né? Olha para nós, irmãos. O diabo ao nosso derredor. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso vai acontecer mesmo? Agora, quando nós olhamos para o nascimento de Davi, é um mistério total. Agora, quando nós olhamos para o nascimento de Salomão, não há mistério. A Bíblia, Deus fez questão de deixar bem esclarecido o quadro aqui, como aconteceu. Não há dúvidas sobre o nascimento de Salomão, não há dúvidas. Agora, irmãos, se o nascimento de Davi, né? Se o nascimento de Davi, sendo algo ali misterioso, porque estava representando algo, então também o nascimento de Salomão aqui, que não teve mistério nenhum, também estava representando algo. Amém? Agora olha só que coisa tremenda, irmãos. Vamos ver aqui. Agora nós vamos ver aqui na frente. Nós vamos ver aqui na frente, eu estava falando para os irmãos do diamante bruto. O diamante bruto, ele não tem brilho nenhum. Então, quando às vezes você olha para uma pessoa, né, olhando ali, usando como exemplo o diamante bruto, às vezes você olha para aquele diamante e não há nada de encanto ali. Espere até Deus dar o polimento necessário daquele diamante, aí você vai ver o que é aquilo ali. Agora, uma vez, irmãos, uma história só para nós darmos uma quebrada aqui. Uma vez tinha uma história de um homem que, aqui como Davi, né? Como Davi aqui, ó. Davi estava ali quando o profeta chegou e falou para ele, ele imediatamente, ele já pensando que era outra pessoa, ele disse: "Puxa, é digno de morte, Senhor, diga onde está, que eu mesmo darei a sentença." Aí diz que esse homem, ele ia nos cultos, né? E
E o pastor pregava, e ele chegava no pastor e dizia assim: pastor, olha, essa mensagem foi para o fulano, foi para o irmão João. Essa mensagem foi para o irmão João, era exatamente o que ele estava precisando ouvir. E aí o pastor chegava no outro culto: pastor, o senhor acertou em cheio, pastor. Olha, o irmão Pedro era o que ele precisava ouvir. Aí chegou no outro culto, pregou o pastor de novo: pastor, o senhor está cada dia melhor. Olha, o irmão José precisava ouvir, o senhor acertou em cheio, palavra por palavra. Como o senhor está ficando especialista nisso? E aí um dia deu aquela chuva, aquele temporal, daqueles que cerca a cidade e ninguém pôde ir na igreja, só pôde ali o irmão. E aí o pastor pegou e arrepiou a coisa, né? Pegou a mensagem e falou: hoje não tem escapatória. Aí terminou o culto, o irmão chegou, abraçou o pastor: pastor, se o irmão Gerson estivesse aqui hoje, essa seria para ele. Tenho certeza que é o que ele precisava hoje. Agora, irmãos, os irmãos pegam essa história e colocam com Davi. Esse é um homem fora de posição. Ele está sempre olhando para os outros, sendo que Deus quer falar com ele. Ali o profeta, Deus queria falar com Davi. É com você, rapaz, que eu estou falando, não é com o outro, não. Agora, irmãos, não sabe o que acontece? Às vezes, o profeta fala do óleo de risco, né? Armando Antônio, os irmãos que têm filho, o irmão Lucas e a irmã Gabi, logo vai ter essa experiência aí. Se você pegar um remédio amargo, você nunca vai conseguir fazer o Samuel tomar esse remédio. Mas não vai conseguir mesmo. Vai cuspir aquele remédio, vai escorrer tudo pela boca, você não consegue. Por isso que os remédios para criança, eles dão um jeitinho lá de ele ficar docinho. Senão eles não bebem. Amém? Agora os remédios para o adulto, quando você pega o remédio para o adulto, você pega aquilo, bate no estômago, parece que quer voltar para trás. Agora, o que nós entendemos com isso, irmãos? O adulto é tratado de um jeito e a criança é tratada de outro. Agora, os irmãos veem que quando Deus levanta ali para aqueles bebezinhos pentecostal, ele falava de uma maneira. Por quê? Se Deus desse um remédio amargo para eles, eles não poderiam suportar. Aí deu um remedinho docinho para eles, gostoso, mas no que adiantou aquilo? Nada. Não serviu para nada. Agora, irmãos, se nós hoje nos colocamos, nós podemos dizer: nós somos adultos na fé. Você pode dizer isso? Nós somos adultos na fé. Por quê? Essa mensagem, esse remédio amargo, nós podemos tomar ele, mesmo que aquilo estivesse rasgando, mas nós sabemos que aquilo é para a nossa vida. Porque, irmãos, um adulto na fé, ele não tem mais essas coisinhas, tem que ser um remedinho docinho, não. Porque às vezes, irmãos, Deus sabe o que você precisa. Às vezes, irmãos, nós gostaríamos, quando você está doente, você vai ali. O Mateus mesmo, quando era criança, coitado, quando eu lembro dele, eu tenho dó. Como ele sofreu com aquelas bezetacil. Ele voltava para casa até arrepiado. Mas, irmãos, era a única coisa que ia resolver o seu problema. Às vezes nós estamos de uma maneira diante de Deus e nós vemos querendo um remedinho docinho, e Deus vem e dá aquela bezetacil que a gente sai até meio torto. Mas, irmão, você vai sair torto dali quando Deus te dá aquilo, mas daí 2, 3 dias você vai estar vivo novamente, você vai estar pulando, regozijando, saltando. E é para isso, irmão, Deus mostra as coisas para nós e faz para nós valorizarmos a cada dia. Agora, quando nós olhamos um culto como esse, quando os demônios estão ali fazendo festa, quando eles estão ali pulando, nós estamos conseguindo, nós vamos acabar, nós vamos destruir. Deus vem dar aquela apresentação, se levanta, oh, aleluia! Olha aqui, Satanás, cadê o que estava acabando? O que estava acabando? O Senhor Jesus Cristo, irmãos,
Ele deixou quando parecia que tudo tinha acabado, que nós nem mesmo essa mensagem nós teríamos hoje, quando aquele homem chegou ali e agarrou nos 2 fios, eu quero morrer, e aí os demônios estavam todos em volta ali, gritando, pulando, chegou o fim, não vai mais haver esperança, porque aquele vaso que desde o ventre, a coluna de fogo estava ali, agora ele vai morrer, ele vai acabar. Mas quando ele chegou ali e agarrou no fio, que os demônios todos em volta, falou, é o fim. Quem estava ali? O Senhor Jesus Cristo estava ali. Agora, irmãos, o homem que estava lá em cima do fio, se ele agarrasse, ele morria, se ele caísse, ele morria. De repente, ele acordou lá no chão. O Senhor Jesus Cristo pegou ele nos braços e colocou ele lá embaixo e falou, agora, meu filho, agora que você morreu, eu posso cumprir a minha obra em você. Agora, irmão, Deus tem uma obra para cumprir em nós também. Às vezes nós olhamos, parece que nós estamos morrendo, e é verdade, estamos morrendo, mas nós temos que morrer. Nós temos que morrer, e o dia que nós morrermos por inteiro, por completo, aí o Senhor Jesus Cristo pode chegar e dizer, agora eu posso cumprir a minha obra na sua vida. Às vezes você olha para você, irmãos, você mesmo reprova, Senhor, mas como eu posso ser? Como eu posso ser essa pessoa? Mas é você, irmão, sou eu. Olha aqui, a Betseba, era ela. O mundo não entende, mas era ela. Era uma coisa horrível. Era uma coisa, ao olhar do mundo, uma coisa sem valor. Uma coisa, um adultério. A morte do filho, morte do marido, adultério, tantas coisas erradas. Mas, irmãos, ela estava mostrando o que era. Aquela mulher, era eu, era você, nós somos nós. Não importa a condição horrível, porque nós estamos aqui nessa terra, é lama, é lodo, e tem que ser assim. Agora era ela que tinha que ir ali em Cristo, receber a semente e gerar Salomão, o rei que vai reinar no milênio. É nós. Olha aqui, eu vou ler para os irmãos em 1 Reis, para os irmãos ver. Aqui, irmãos, Adonias, 1 Reis 1. Aqui Adonias se levantou e chamou ali algumas pessoas e começou a fazer uma festa, porque o rei Davi estava velho, acamado, não tinha mais esperança, ele estava chegando ao fim. E Adonias pegou, foi lá, fez uma festa, fez seus convidados e começou a assar uma carne ali e comemorar como se ele fosse reinar. Aí quando ele começou a fazer isso daí, né? Aí então falou, aí entrou o profeta. Olha aqui, irmãos, o mundo, quanto mais o mundo despreza esse profeta, mais nós amamos esse profeta. Quanto mais o mundo despreza esse profeta, mais nós amamos esse profeta. Porque todos os lugares, todo lugar que tinha aquela mulher representando Cristo, estava ali o profeta apontando para ela. É aqui, minha filha, é aqui. Estavam ali, os irmãos podem ver todas elas. Ali estava o profeta apontando. Ali estava a boca de Deus falando. Então falou Natã a Berseba, mãe de Salomão, Betseba, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Ragite, reina? E que nosso Senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Então estava ali aquele homem comemorando, festejando, como se ele fosse reinar no lugar de Salomão. Mas aí veio o profeta
vai, entra ao rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim? Os irmãos, viu o que eu falei para os irmãos ali atrás? Ela guardou aquela promessa de Deus, quietinha. Quantas vezes ela ouviu: você, adúltera, você acha que teu filho vai reinar? Eu sou a primeira. Outra falava: eu sou a mais bonita, eu sou a mais não sei o quê. E cada uma falava uma coisa. E Betseba ali todos esses anos carregando a sua promessa. Não, o rei prometeu. O rei prometeu e ela guardou aquela promessa. Agora, irmãos, aqui chegou esse dia o profeta. Ele não prometeu para você? Ele não prometeu que Salomão reinaria depois dele? E ele se assentaria no seu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que estando tu ainda falando com o rei. Aí o profeta aconselha. Olha só o conselho que o profeta dá: vai lá, vai conversar com o rei. Oh, mas é tão difícil ir na presença do rei conversar com ele. Aí sabe o que o profeta fala? Vai lá, vai lá. Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. Agora, irmãos, aqui está o profeta prometendo para nós. Irmãos, por que nós carregamos essa mensagem? Essa mensagem, ela vai nos dando, na hora que nós chegarmos, na hora H, que nós entrarmos ali, o que vai estar nos sustentando é esta mensagem profética. E entrou Betseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E a Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei e disse: o rei, que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei meu senhor, tu não o sabes? E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não o convidou. Ele esqueceu de convidar o principal convidado, ele não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declare quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor depois dele. Agora, irmãos, não está, os olhos de todos não estão sobre ele? Todos estão olhando para ele, todos estão fazendo coisas em seu nome, todos estão olhando para ele. Quem será? De outro modo, saberá que quando o rei meu senhor dormir com seus pais, e eu e Salomão meu filho seremos os pecantes. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. Agora, os irmãos, viu? Essa mulher, ela estava consciente, ela falou: Senhor, meu senhor, se o senhor morrer e não
decretar a sentença, depois que o Senhor morrer, nós estaremos acabados. Depois que o Senhor morrer, eu e Salomão, nós teremos a escória, nós seremos os errantes, eles expulsarão nós daqui, farão coisas horríveis. O que aconteceu? Porque, irmãos, eles não tinham segurança nenhuma, porque todos eles detestavam essa mulher de Salomão. Todos eles detestavam. E ela sabia, irmão, que a única maneira dela e o seu filho reinarem seria o decreto do rei. Aí, estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: eis, ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas, cevadas e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, aos capitães do exército, e a Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do meu rei, do rei meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei, e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, e em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Berseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Aqui esta mulher descansou, porque ela sabia que se o seu filho reinasse, ninguém poderia tocar o dedo sobre ele. Agora ali, irmãos, estava ali Adonias, né? Não é isso que está acontecendo hoje? No Éden satânico, Satanás convidou os seus convidados, estão em grande festa, grandes reuniões, grandes campanhas, a besta correndo a terra, e eles estão aí felizes, contentes, comemorando, a paz está chegando, o reino milenar, todos estamos unidos, todos chegaremos com a sua fé. Agora, irmãos, a minha mãe é melhor, é de melhor reputação, tem mais graduação, tem mais PhD, tem isso, tem aquilo. Então aqui estamos nós. Agora, irmãos, o que ela gerou? Gerou um que não será digno de assentar no trono. Agora, irmãos, aqui está essa mulher adulta, que veio ali daquela condição horrível, aonde o mundo olha e não pode ver nada. Mas agora, irmãos, desta mulher saiu a semente que reinaria no milênio. Por isso que o profeta disse que o reino de Salomão foi um reino aqui na terra que não precisou usar uma espada,
foi um reino de paz, foi um reino onde todos reverenciavam Salomão, onde todos os reinos lhe pagavam tributo, onde foi um reino de prosperidade, onde foi um reino de paz, onde foi um reino que não teve nada de coisas ruins, porque estava mostrando o reino do Senhor Jesus Cristo no milênio. Agora, quem gerou este rei milenar? Aquela mulher, a qual ninguém dava valor. Agora, irmãos, nós quando o profeta, quando nós olhávamos ali, assim, num rasante, não fazia muito sentido aquilo que o profeta falava, né? Que o profeta, ele falava, Deus trocando de máscara, Deus em morte. Agora, por que o mundo fez toda essa confusão? Deus estava ali na eternidade, na máscara do Pai. Aí ele entra ali atrás, sai, volta novamente com a máscara do Filho, o mesmo Deus. Aí ele vai ali atrás de novo no camarim, volta ali novamente e vem com a máscara do Espírito Santo. E vem caminhando. Aí de repente ele entra de novo ali atrás, esconde, coloca a máscara do Filho do Homem e vem. Aí ele vai trocando. Agora os irmãos veem que coisa tremenda isso, irmãos. Deus em morte, Deus trocando de máscara. Agora, irmãos, hoje o mundo ele se assusta quando nós pregamos, quando levanta um povo pregando e falando que o Senhor Jesus Cristo está aqui, o casamento foi consumado, ela agora é uma mulher casada, o pecado foi extirpado, foi tirado, agora ela é uma mulher livre, ela está pronta para conceber um filho limpo para reinar no milênio. As pessoas se espantam com isso. Agora, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui. Tudo isso, irmãos, é Deus em morte, é Deus trocando de máscara. Quando nós falamos assim, o anjo forte desceu, irmãos, isso é somente tipologia. Ele sempre esteve aqui, ele nunca saiu daqui. Quando a gente fala ele desceu, aí a gente prega assim, agora os irmãos veem por que o profeta disse que a unção da águia, ela tinha que vir na era final. Porque, irmão, nós tínhamos que voar a uma altura celestial. Amém. Senão nós não compreenderíamos o plano de Deus. Aí você fala, ele desceu, a segunda vinda aconteceu, aí fica todo mundo assustado. Meu Deus, é um bando de louco, herege, está falando que a segunda vinda de... Irmãos, ele sempre esteve aqui. Amém. Agora, por que o profeta diz Deus em morte, trocando de máscara? Ele simplesmente ia ali atrás, irmãos, desde lá do princípio. Ele ia ali atrás e trocava de máscara e vinha novamente. Nunca saiu daqui. Irmão, é parecido, mas o irmão tem certeza do que está falando? Tenho. Jesus disse assim, ó: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Estarei convosco e em vós também. Ele falou, eu estarei aqui. Ele nunca saiu daqui, irmãos. Quem estava falando, como nós ouvimos aqui, quem estava falando em Irineu, quem estava falando em Martim, quem estava falando em Lutero, quem estava falando em Wesley, quem estava falando em Lutero, Corumba e o Ilhambrana, quem estava falando ali? Paulo era a máscara dele naquela hora, Irineu no seu dia, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. Aquela era simplesmente a máscara que Deus estava usando, mas ele sempre esteve aqui na terra. Agora vem um povo, irmãos, que não consegue, não tem a unção da águia, não voa numa altura, e quando você fala que ele está aqui, eles se assustam, se arrepiam e saem correndo. Agora, irmãos, ele sempre esteve aqui, sempre mudando de máscara, o diabo mudando de máscara, Deus mudando de máscara. Irmãos, por que aquelas pessoas entraram na arena ali, dando a sua vida, cantando, e o diabo falava, agora acaba com eles, morria um, cria mais 10. Irmãos, era o Senhor Jesus Cristo naquelas máscaras.
Só Ele pode olhar para esta Eva e dizer: não, Satanás, eu não caio nos seus encantos, eu não quero que você tenha, fique com o seu ego satânico. Quem pode falar isso, irmãos? Só Ele pode falar isso. Por isso que a Bíblia diz: João, a águia, o amor, o final, ali, ó, Ele estaria aqui, Ele estaria aqui. Por que João teve que ficar até o fim? O que João estava mostrando? Estava mostrando que a águia amanhã estaria voando nas alturas até a consumação do século. Sempre ela estaria ali, sempre o amor da águia, sempre ali. Agora, irmãos, quando levanta um povo, irmãos, a unção do momento, a unção do diabo, quando eu falo para os irmãos, às vezes os irmãos se assustam comigo, entendeu? Às vezes os irmãos se assustam comigo, irmãos, mas não tem coisa mais poderosa do que a unção da hora. Eu falava para os irmãos, quando o diabo inventou o e-mail, porque tudo isso aí foi o diabo que inventou, não foi Jesus. Quando você se enche do Espírito Santo, você pode usar. Foi Ele que fez, ou eu vou usar. Isso não vai me causar mal. Mas foi Ele que fez. Está lá, o irmão Lucas pregou aqui, Nimrod, né? Caim. Lá no princípio, quem era Abel? Labrador da terra. Quem era descendência de Caim? De Nimrod, construindo prédios, coisas grandes. Tudo isso aí, irmãos, tecnologia. Né? O profeta chega a dizer que a tecnologia de hoje não conseguia levantar pedras que eles levantavam no passado. Irmãos, existem construções antigas com pedras que pesam tanto que nem uma máquina hoje conseguiria levantar. E eles levaram aquelas pedras, montanha acima, morros, na onde ali a tecnologia ela sempre esteve aqui. O que aconteceu? Deus amarrou aqueles demônios e soltou eles na era final. Agora, irmãos, não tem coisa mais poderosa do que a unção do momento. Quando o diabo inventou e-mail, irmão, era uma febre, todo mundo queria e-mail. Hoje ninguém mais quer e-mail. Quem quer e-mail? Fala de e-mail, sai pra lá, quadrado. Aí inventou aquele negócio de Orkut. Nossa, Orkut. Eu ficava um pouco. O que é esse negócio de Orkut? Até hoje eu não sei o que é aquilo lá. E assim foi. Facebook, aquela febre. Você vê os irmãos, eu no encontro, irmão, saí do encontro, conversando com o irmão, ele tirou uma foto, vou postar no Face já. Depois do encontro, o irmão já estava ali, preocupado em postar uma foto no Face. Agora também Face já passou. Né? Agora os irmãos vê, a unção do momento, ela é poderosa. Por isso, se você não tiver das planta dos pés aos cabelos da cabeça, revestido com o Espírito Santo, é melhor você dar as costas para aquilo. Porque às vezes, irmãos, a gente vê pessoas sendo consumida, destruída, dilacerada, o lar destruído. Por quê? Irmãos, ele está se curvando a uma unção forte. Se você não estiver preparado para aquilo, não entre. Não entre, que aquilo te pega. A unção do momento, ela é forte. Só, irmãos, que quando o diabo levanta com uma unção, Deus, antes de levantar com aquela unção, Deus já levantou com a outra. Por isso que Deus, a unção da águia, ela, quem está com essa unção, ele está voando por cima de todas as coisas. E saiu o diabo com todas as suas coisas, achando que ele é o vitorioso, que ele conquistou tudo. Mas uma mulher está prestes a gerar um filho que realmente reinará no milênio. Está prestes a gerar um filho que realmente reinará no milênio. Agora, irmãos, isso aqui que eu estou dizendo para os irmãos, isso daqui é uma língua incompreensível para quem não está voando nas alturas, para quem a manhada não chamou, para quem não saiu dali das coisas terrenas. Isso é uma língua estranha, é uma coisa incompreensível. Agora os irmãos entendem como que Deus ele faz um plano, e
você não tiver na mesma linha que ele está, 1 milímetro para baixo, o profeta sempre gostava de trabalhar com isso. Se você pega uma arma 1 milímetro fora de mira, você erra o alvo. A mira do cristão, elas têm que estar 100% no alvo. 100% no alvo. Por isso que o profeta diz: 99,9%, pega um atirador de elite, 99,9% ele erra o alvo. Milésimo ele erra o alvo. Agora, irmãos, por que existe isso no natural? Está mostrando algo no espiritual também para nós. Então, para você vencer essa unção, você tem que estar 100% alinhado com a unção do momento, com a unção que Deus está atuando aqui. Agora, irmãos, olha só que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda quando você está desalinhado, que às vezes a pessoa está 10% em alinhamento, 20%, 30%, 40%, 50%. Oh, mas eu sou da mensagem, eu estou 80% alinhado, irmãos. Infelizmente você não vai ver o plano. Infelizmente você não vai ver o plano. Aí quando você chega, né, e você fala isso daqui, irmãos, eu sei que isso é difícil, eu sei que é difícil, não é fácil, né, irmão Geraldinho? Quando a gente está ali atrás e ouve aquilo, é a mesma coisa de um choque 380. Mas, irmãos, Deus imorve simplesmente trocando de máscara. Agora, quando você olha ali, lá embaixo, o que você pensa? Ah, o Deus está lá na eternidade, nós estamos aqui sozinhos, sofrendo, e um dia Ele vai descer aqui. Irmãos, qual é o pai que deixa um filho sofrer sozinho? Qual é o marido que deixa uma esposa sofrer sozinha? Agora Jesus disse assim, ó: se vós, sendo mau, quer dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. Amém. Irmãos, você acha que Deus ia deixar nós aqui no éden satânico, na terra, no terreno de Satanás, sozinho? Olha o hino que nós podemos cantar: Ele desceu à terra por mim. Ele desceu à terra por mim. Agora o profeta vem, irmãos, e mostra: ali estava ele andando em Davi, ali estava ele andando em Noé, ali estava ele andando em Moisés, em Elias. Sempre ele esteve aqui. Agora, de repente, nós simplesmente, você sabe o que nós estamos pregando, irmãos? Você sabe o que é a segunda vinda para as águias de Deus? É Deus trocando de máscara novamente. Para qual é a próxima máscara? Nós rompemos a dimensão e irmos embora dessa terra. Deus abençoe os irmãos. Irmão Odvio, eu creio que Deus deu o suficiente para nós essa noite. Deus abençoe os Graças a Deus, né? Estamos quase chegando onde nós desejamos chegar, aonde nós temos que chegar, aonde nós precisamos chegar. Tremendo. Eu só tenho uma coisa a dizer para os irmãos. Ele disse no início, é verdade. Porque todo dia que tem que pregar sobre casamento? Mas quando tanto fala de casamento, fulano acha que tem problema de casamento, porque ele só prega em casamento. E eu tenho sim. Eu quero casar. Eu espero meu esposo. Então eu tenho sim. Eu sinto falta do meu esposo. E a noiva, ela fala de casamento, ela só fala de casamento. Mateus só fala de casamento. Me dá uma geladeira, me dá um fogão, me dá um carro zero, me dá uma festa. Por quê? Ele está preocupado com o casamento. Ele vai lá, a Ana está lá também, preocupado só com o casamento. Agora ele vai ficar discutindo política, o subiu, a crise,
o petróleo subiu, não sei o que. Eu quero lá saber se o petróleo subiu ou desceu. Eu quero saber se nós vamos subir. Isso é o que nos interessa. Amém? E ainda, vocês vão ouvir muito sobre casamento. Não se preocupe. Não somos nós que vamos parar de pregar sobre casamento, não. Nós vamos pregar sobre casamento até o juiz dizer maridos e mulheres. A hora que ele dizer, pode beijar a noiva, a esposa. E se Deus quiser, nós chegaremos lá. Não está longe. E eu, se eu fosse pregar hoje, eu já saía daqui com uma mensagem: as 7 máscaras de Deus e as 4 dimensões de Satanás. Já tinha minha mensagem, irmão Lucas. Mas, meus amados, Deus os abençoe, Deus os guarda. Pega essa viola aí, irmão Paulinho. Cada dia que passa está ficando mais gostoso. E vai ficar mais gostoso ainda. E eu uso aquele ditado popular: os incomodados que se mude. Porque nós queremos mais. Amém. Mi maior. Assim não, meu amigo, assim não. Assim não, meu amigo, assim não. Assim você não vai chegar esse ano. Assim você não vai chegar esse ano. Para chegar esse ano, não precisa condução, não precisa elevador, nem também de avião. É preciso ter na alma a fé de Abraão. Assim não, meu amigo, assim não. Assim não, meu amigo, assim não. Assim você não vai chegar esse ano. Assim você não vai chegar esse ano. William Branham, o profeta, que Jesus nos prometeu, que Jesus nos enviou para preparar um povo para a vinda do Senhor. E é por isso que ficamos com o que Ele nos ensinou. Assim não, meu amigo, assim não. Assim não, meu amigo, assim não. Assim você não vai chegar esse ano. Assim você não vai chegar esse ano. Esta mensagem pequena é o que nos deixa contente. Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente. E é por isso que nós somos um povo diferente. Assim não, meu amigo, assim não. Assim não, meu amigo, assim não. Assim você não vai chegar esse ano. 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 Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, contempla os nossos corações, ó Pai. Obrigado por mais esta mensagem, esse recado que eu tenho nos dado. Nós cremos em tudo isso, Pai. Em cada vírgula, em cada ponto nós cremos, ó Pai. E nós cremos que o Senhor nos falou nesta noite. E nós cremos que o Senhor continuará nos falando. Pai bendito, Deus amado, como não crer na Tua palavra? Como não crer no Senhor, ó Pai? Porque somente o Senhor pode tomar um vaso nas Tuas mãos, usar da maneira que o Senhor tem usado. Por isso nós somos gratos. Por isso nós somos felizes, por isso nós regozijamos e possamos voltar para casa satisfeitos, felizes, preparados para encarar a semana que se aproxima. Abençoa os teus filhos, ó Pai. Leva cada um para os seus lares, com saúde, com graça, com gozo e com repouso na alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amados, até quarta-feira, permitir o Senhor. Amém.